Bem-vindo ao podcast Indústria Criativa, o podcast sobre a essência do negócio. Hoje nós temos uma convidada super especial e a gente falou um pouquinho antes aqui, mas tem assunto para dar e vender. A gente vai ter que escolher os assuntos. Marcela Andrade, eu começo de forma diferente, mas antes de começar eu queria fazer um agradecimento. Eu sou Fernando Leb, fundador e CEO da agência Leb, a agência que está no Grupo Partners. Nós estamos aqui na sede do Grupo Partners em Belo Horizonte. E eu queria agradecer a FIENG e ao P7 Criativo, nossos parceiros desde o início desse podcast. Então, Marcela, vou começar com um poeminha. 18 anos de mercado não se apaga com o tempo. Cada marca que tocou deixou um ensinamento. De personal care a bebidas, de produto ao fomento. Construiu em marketing a base do crescimento. Chegou a Depil com um CRM como instrumento, não como software frio, mas como relacionamento. Gestora que transforma dado em comprometimento. Bem-vindo ao programa, Marcela Andrade. Que talento! Gente, que presente, Fernando. Muito obrigada. Na hora que você falou que ia fazer um cordel, eu falei, que bacana. Ele vai... Talvez o próximo livro dele seja relacionado a cordel. Eu não imaginava que seria para mim. Muito obrigada. Posso pegar agora para usar para mim esse poema? Ficar à vontade. Depois eu te mando. Me senti... Eu vi isso não é uma ideia própria, mas eu acho que a gente vive de inspirações, né? Com eu fui certeza. num evento mês passado em Brasília e o apresentador fazia, e era um nordestino fazendo cordel de todas as entradas de palestrantes. Eu achei maravilhoso. Falei, vou brincar também no início, né? Porque a gente acaba entrando descontraído. Claro. E começa um papo gostoso. Marcela, de novo, muito bem-vinda. Você foi super indicada pelo Felipe, que veio aqui. Obrigado, Felipe. E pelo que a gente já conversou, vi que a trajetória é muito bacana. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou no mundo de agência, depois virou cliente. Legal, Fernando. Eu que agradeço. É uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa história, poder também inspirar pessoas, né? E entender também os desafios, que nem tudo é tão simples quanto parece, né? Mas vamos lá. A minha história começa vamos dizer, ali em 1994, quando eu tinha 10 anos e eu mudo do interior para Belo Horizonte. No momento em que o Buritis, vou fazer uma rápida introdução, o Buritis era uma fazenda, né? Acredito que muitos belo-horizontinos sabem o que eu estou dizendo. E quando eu mudo para o Buritis, eu encontro uma casa completamente no meio do bairro, com formigas gigantes. E uma movimentação de um entra e sai de gente ali, de jovens, que começou a me aguçar uma curiosidade. Falei, mãe, tem uma casa muito interessante aqui no bairro. Que tem fotografia, que tem uns jornais expostos, umas apresentações artísticas. Eu vou bater lá e vou entender o que é isso. E na hora que eu fui perguntar, eu descobri que era um lugar de comunicação, de educação pela comunicação do Instituto Ayrton Senna. E é o Instituto Maria Lívia de Castro, que fomentava esse encontro da comunicação junto com os adolescentes. E eu falei, eu quero participar. Ela falou assim, olha, vai ter que esperar quando abrir uma vaga. E essa vaga abriu e eu entrei no mundo da comunicação. Ali eu já estava um pouco mais, meus 12, 13 anos, fiquei até os 14. E eu falei, a comunicação que eu quero para a minha vida. É isso aqui que eu quero. Então, foi uma casa que me despertou para o meu caminho. E aí eu fui fazer publicidade. E aí na publicidade eu caí na minha grande dúvida. O que eu vou fazer dentro da publicidade, né? Foram passando os anos, eu experimentei muito isso aqui, fica um ponto para quem está nos escutando aqui, Fernando, está começando a trajetória, seja muito curioso até para você descobrir o que você não quer, faça muitas coisas para você descartar, ainda mais na publicidade, na comunicação, né? E aí eu fui fazer laboratório de vídeo, de som lá na PUC, descobri que Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Dreamweaver, quando a gente começava a fazer site, não era para mim.
E eu me encantei com a parte de atendimento, planejamento, e aí foi onde eu comecei meus primeiros contatos com a agência, passei por importantes aprendizados em pequenas, médias agências, até me formar aí para Lápis Raro. Então, né, fazendo aqui um pequeno, né, ponto importante, eu tive ali um encontro com grandes marcas que eu falo que me deram o norte de onde eu realmente gostaria de estar. Porque eu entrei com a certeza que eu seria dona de agência, saí da faculdade achando isso. Todo mundo sai com vontade de abrir a agência. Não é? Ganhar prêmios e tudo mais. E lá eu tive a minha grande escola com grandes marcas. Então, grandes professoras dentro de casa, né, como a Simone, a própria Carla e a Daniela Valadares, que foi uma grande tutora. Eu falo que a gente tem que reverenciar sempre aquelas pessoas que fizeram parte, né, honrar as pessoas que fizeram parte da nossa história, e elas foram as grandes precursoras que abriram isso para mim, o mercado. E o Banco Mercantil, na época, a Cesita era uma conta muito importante também, que virou a ArcelorMittal. A gente fez todo o rebranding da marca dentro da Lápis, foi sensacional. Eu tive a oportunidade de participar. E o Grupo Maquiné. E aí, eu comecei a entender que não era bem a agência que eu queria. Eu queria ir para o outro lado do balcão, eu queria virar o marketing, né? Entender do negócio, dar soluções, o comportamento ali do consumidor, né? Desenvolver produto, tudo aquilo ali me encantava. E aí foi onde eu rapidamente entendi que eu precisava me especializar. Aí eu fiz uma pós-graduação na Dom Cabral em marketing e negócios, e aí eu comecei minha trajetória. Saí de agência e comecei minha carreira no Grupo Séculos Relógios. Depois eu fui para a Alicorp, um grupo que comprou a Santa Amália Alimentos ali em 2013, 2014. Continuei minha caminhada na indústria, passei por grandes marcas ali junto com o grupo, né, a Global Bev, Alimentos e Bebidas. Veio a pandemia, momento da gente também se questionar, né? Eu tinha duas crianças muito pequenas em casa. Comecei a ter um olhar para a consultoria que foi ótimo, que eu tive também entendimentos ali de uma gestão 360 de algumas grandes contas, mas eu entendi que meu coração bate forte por sentar numa cadeira e cuidar de um negócio. E aí foi onde eu entrei no franchising, minha primeira grande experiência como gestor, onde estou hoje, há 4 anos, na Depil Action Franchising, né, a franqueadora. Bom. Super trajetória, você resumiu bem, resumiu bastante. E aí eu queria aproveitar que nós estamos num podcast falando de indústria, e nós vamos falar um pouquinho de franqueadora mais para frente, mas eu queria aproveitar essa sua experiência, né, na Alicorp e como é que foi? Primeiro, você estava me contando como é que você entrou, né? Que foi um baita desafio. Na verdade, você começou com Séculos, né? Que tinha marca própria, né? Sim, sim. E aí Grupo as marcas Séculos próprias tinham um desafio parecido com a indústria mesmo. Sim. Né? Apesar de não produzir, eles tinham, né, o nome de... porque eles produzem... Desculpa te cortar. Pode ficar à vontade. Mas o que acontece? O Grupo Séculos, na época, acredito que ainda hoje é assim, tem dentro do polo industrial, a Zona Franca de Manaus, existe a indústria da Séculos lá. Só que o que acontece? Todas as peças dos relógios, elas vêm completamente desmontadas da China. É uma montadora, Uma montadora, exatamente. Então, tem toda uma curadoria, a equipe de produto, de desenvolvimento e P&D, faz essa análise, traz os relógios para a Zona Franca e lá a mágica acontece. E aí nascem as coleções e tudo mais. Então, a Séculos, no momento que eu estive lá, marca própria, Séculos, Mondaine, uma marca também de muitas décadas, foi comprada pelo grupo. A Speedo Watts também, na época, tinha uma representatividade muito legal. E as distribuídas que eram Guess, Dolce & Gabbana, Love Moschino, que aí era escolher o portfólio Brasil
e distribuir. Aí não tinha o trabalho da montagem, né? Então eu tive a oportunidade... Mas é um desafio parecido, né, com a indústria. É a indústria. Distribuir, chegar no varejo. Né? Exato. Pipeline de inovação, entender o que é tendência, né? O que entra, o que sai. Comunicar para o consumidor final, comunicar para o distribuidor, comunicar para o varejista. Então tem todo esse desafio. Mas e aí, como é que você entrou na Licorp? Legal. Aí eu falo que a minha grande... Eu tô aí com meus 20 anos, posso falar, 20 anos de trajetória, e eu falo que essa foi minha grande e mais corajosa decisão que eu tive até hoje na minha vida profissional. Porque eu saí de 7 anos de Grupo Séculos, entendendo muito bem ali desse mercado, e falei, eu vou... Cômodo, né? Tava cômodo já, muito né? cômodo. Vou me aventurar num super projeto. Por que eu falo que eu realmente apostei com todas as fichas das minhas coragens? Porque a Licorp é uma multilatina que comprou a Santa Amália Alimentos, né? Um grupo, uma empresa muito forte, familiar até então, que tinha grandes objetivos no Brasil. Ela não queria ficar só com a plataforma de bens de consumo ali, de alimentos. Eles queriam trazer unidades de negócio que já performavam muito bem em outros países da América Latina. E assim eles fizeram. Falaram, Brasil, a gente está comprando a Santa Amália, mas a gente quer trazer a Plusbelly, que é uma marca de higiene pessoal, que ela já é líder de mercado na Argentina. Ela tem mais de 20 anos, ela foi comprada lá na Argentina também, tem mais de 20 anos, e a gente quer replicar essa marca no Brasil, até porque o momento é certo. A gente está falando de 2014, né? O momento que o Brasil estava numa recessão econômica muito forte, e a Argentina já tinha passado, estava ainda em crise, mas já tinha passado por uma crise muito forte, onde o produto performou muito bem. E era um produto com posicionamento mais popular um pouco. Muito popular. E eu falo que a gente tinha um desafio duplo com a chegada da Plusbelly. Por quê? Era um produto, uma marca de higiene pessoal no Brasil, que tem tantas, né? É um dos maiores, é o terceiro, quarto maior mercado, né, de consumo de higiene pessoal, e a gente ia brigar com grandes gigantes, como Procter, Colgate, né, a própria Unilever, Elseve, enfim, os gigantes. E a gente tinha que trazer um novo conceito de comportamento de consumo para o Brasil, que era a compra de 1 litro, de um shampoo de 1 litro. Isso naquela época, né, há 12 anos atrás, a gente tinha apresentações no máximo de 750 ml, no muito. Não tinha o hábito de se consumir 1 litro. E era com foco, sim, na classe C, tá? E aí, Fernando, se você me permite, eu vou entrar um pouquinho mais nesse case, porque tem... Acho que vale muito a pena. Tem muito aprendizado, que é o seguinte, eu entrei em julho de 2014, como eu até disse para o Fernando, nunca vou esquecer, foi no dia do 7-1 contra a Alemanha. Inesquecível. E, enfim, eu tinha que trazer esse rollout, fazer esse rollout para o Brasil. O que foi me dado como incumbência era em 6 meses fazer esse rollout. Rollout, para quem não sabe, é um lançamento do produto inteiro, né? Toda a cascata de distribuição, e ele está no varejo 100%. 100%. Com campanha, com tudo. Com tudo. Passar por todos os pedágios que pedem, né, um lançamento de um produto. Como o produto já era muito forte e já tinha toda a representatividade na Argentina, meu primeiro grande laboratório foi ir para a Argentina fazer uma imersão lá de praticamente 1 mês, entendendo a fabricação, o desenvolvimento, conversando com o P&D, conversando com as agências, tanto de pesquisa para entender o comportamento, quanto desenvolvimento de conceito, embalagem. Então, foi uma grande imersão. E aí vem, Fernando, o grande ponto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar para o Brasil e avisar para todos os meus diretores, presidente, que em 6 meses a gente não consegue fazer esse rollout para o Brasil? Por quê?
Primeiro ponto, a gente precisa entender a consumidora, né? A diferença da consumidora classe C argentina para a consumidora classe C brasileira. E já começa por um ponto crucial, tipo de cabelo, né? A classe média, onde a gente tem aqui no Brasil muita miscigenação do cabelo crespo, cabelo ondulado, vários tipos de construção mesmo do fio, é diferente do cabelo da Argentina, que na sua essência ele é liso. Então, o shampoo lá tinha características que a mulher brasileira aqui, como o terçal na composição, é uma coisa que a mulher brasileira de qualquer classe social rechaça aqui no Brasil. Lá na Argentina é normal. E o sal, para quem não sabe, é o ativo que gera a espuma do shampoo. E se não dar espuma, né? Isso é até um mito, assim. Se o shampoo não dar espuma, não quer dizer que ele não está limpando o seu cabelo. Mas o sensorial diz pra gente que se não dá espuma, não está errado. Não está limpando. E aí a gente teve que mexer na fórmula para trazer esse ativo, que não poderia ser o sal, era um outro mineral. A gente teve que mexer na embalagem. As apresentações lá, se eu trouxesse simplesmente um copiar e colar, aqui seria um amaciante. Seria igualzinho um amaciante. Então, a gente teve que mexer na embalagem, mexer no rótulo, mexer nas cores. A fragrância, olha que interessante. A fragrância que mais vendia lá era de maçã verde. A mulher argentina tem um apego com o cheiro de maçã verde, que é uma coisa, assim, inexplicável. Pra gente, o que você acha que remete o cheiro de maçã verde aqui no Brasil? Não sei. Bala. Coisa infantil. Eu ia pensar nisso mesmo. Produto de criança. Então, como que se eu fizesse, olha o perigo, né, de você trazer um produto acreditando que aquela forma... Tiraria um produto infantil. E aí você não colocaria ele no objetivo que era a mulher da classe C, formadora de opinião, que compra ali o produto para o uso massivo ali da família, né? Ou seja, você teve que desenvolver um produto novo. Inteiro, do início ao fim. O que significa isso? Eu falo que antes de ter sido gerente de marketing, eu fui gerente de projeto, de produto, porque eu tive que mudar a fórmula, mudar a embalagem, mudar o conceito, não é que mudar o conceito, trazer um conceito ganhador aqui para o Brasil. E no momento que a gente precisava, porque é importante dizer, Fernando, eu tinha um objetivo ali desde o início muito claro que foi me dado, que em 2 anos de projeto, eu tinha que deixar a marca como a terceira marca dentro da área 2 da Nielsen. O que é a área 2 da Nielsen? Né? Para quem é da indústria sabe. Minas Gerais, interior do Rio e Espírito Santo. Por quê? Era onde a minha equipe de venda da indústria de massa era forte. Então, eu tinha que me comprometer a ser a terceira marca em volume e em representatividade de faturamento nessa área 2 da Nielsen. Olha que baita desafio. Isso eu acho que eu não tinha comentado com você. Sem falar no detalhe da equipe, né? Da equipe, porque a gente teve que ensinar a equipe que vendia macarrão, praticamente, a vender shampoo. E lembrando que são outros compradores na hora que você chega, né? Sim, a cadeia é outra, né? Mas só retornando à questão do processo de desenvolvimento, como é importante dizer, porque a gente não importou esse produto da Argentina, a gente teve que desenvolver fornecedor brasileiro também. Então, isso foi um outro grande aprendizado, como trazer, né, toda os fatores que já deram certo lá na Argentina, em questão de indústria, para dentro da indústria brasileira, com todos os ajustes necessários. E aí eu te pergunto, a partir do momento que a gente deu por finalizado o desenvolvimento ali, parece que ficou fácil, né? Agora é só lançar. Aí eu tinha um grande desafio, que era como que eu vou posicionar esse produto no mercado, sendo que eu tenho que brigar com gigantes, né?
Aí a gente foi para dentro da casa das pessoas para entender como que o consumo do produto era feito, uma etnografia muito legal, desde entender como que elas consomem esse produto na gôndola, como que elas colocam o produto dentro do box, porque era um produto muito grande, e as casas né, da classe C, vamos dizer assim, com menos condição, o dispenser, geralmente, onde a gente coloca ali, é de plástico. Né? De plástico. É pequeno, ia cair e podia causar um acidente. Então, a gente entendeu que estava tudo bem se deixasse no canto ali, no chão, no vidro, estava tudo certo. E o que comprovou esse comportamento? O nosso diário de bordo ali, a nossa etnografia junto com as consumidoras. Como é que você fez isso? Como é que foi feito? Contratou um instituto de pesquisa muito forte que passou por todas as etapas. Desde a etapa do produto até onde eu quero chegar agora com vocês, que é o desenvolvimento do conceito. Sim. Qual que era o nosso posicionamento ali na época, né? Então, a gente fez vários grupos focais. A gente chamou diversas mulheres desse perfil que a gente precisava atingir e fizemos, olha, acho que foram mais de 10 posicionamentos, né? 10 artes ali, o nome me faltou agora, mas... KV, obrigada, exatamente. K-Visual. A gente fez vários K-Visuals, KVs, para que elas nos mostrassem ali o que realmente representaria a Plusbelly naquele momento. E aí a gente não chegou no nome da Camila Pitanga à toa, por ser uma linda mulher brasileira, né? A gente trilhou várias possibilidades e a cliente final ali que falou, a Camila Pitanga é a melhor personagem embaixadora da marca para nos representar. E aí foi muito bacana, porque foi um sucesso. A gente fez... Depois, quanto tempo você acha que durou isso? Eu tinha 6 meses. Isso pelo menos 2 anos. Não, aí talvez eu não estivesse na Licópia. Isso é o que a gente sonha. Né? Exatamente, para te contar. Mas foi quase isso, Fernando. Foi 1 ano e 4 meses, todo esse processo. E é claro que eu tive que provar por A mais B, pensa, né? A gente estava com investidores ali, era um projeto de 10 milhões que seriam investidos para o lançamento Brasil. Então, eles queriam rapidez, mas explicando o processo de desenvolvimento do produto até a sua fase de ir para o go-to-market, que a gente fala, né? O go, no go, e eu corri o risco de ter o no-go, de não vamos, porque tudo que eu estava fazendo, a gente estava mensurando, entendendo se ia ou se não ia. E aí deu tudo certo, com base em pesquisa, em desenvolvimento ali, mensurando, né, todas as fases, a gente comprovou que era um projeto, uma plataforma que eles poderiam investir no Brasil, e foi com 1 ano e 4 meses que a gente fez em 2016. Em abril de 2016, a gente fez esse grande lançamento, que aí a grande pergunta, né, depois de 2 anos, Marcela, em 2018, vocês conseguiram chegar em terceiro lugar? Conseguimos. A gente estava atrás de Palmolive e de Coty. Por que também, Fernando, isso é importante? A gente não ia brigar num tier, né, numa faixa que era com Elseve, com Pantene, porque esse não era o foco, não era o drive do nosso produto e do público, né? Eu estava falando de um produto de consumo familiar na crise que a gente estava vivendo. E a gente tinha ali o objetivo de brigar com quem? Quem eram meus principais competidores? Era Palmolive, que ainda, né, continua muito forte no mercado, e Monange, que também estava com vários lançamentos de produto na época. Que foi uma marca muito forte. A própria Xuxa, né? Ninguém esquece da Xuxa. Você lembra da Xuxa? Passou no Monange. E a Plusbelly, na área 2 da Nielsen, reforço, ficou em terceiro lugar em representatividade, market share, em 2018. Baita case eu falo de marketing. No meu livro, Full Marketing, uma das frentes que eu não trabalho tanto é produto. Mas é importante a gente falar que
à frente, talvez mais importante para funcionar. E você teve que entrar, você teve muita coragem. Sim. Eu queria até listar aqui para o pessoal alguns aprendizados, né? Primeira coisa, que eu acho que hoje não se... o pessoal acaba não fazendo tão bem. A imersão inicial. Entendimento inicial é fundamental, né? Compreensão, mergulho, profundidade, pesquisa, entrevista, conversar, entender. E aí você fez isso indo para a Argentina. Então, você entendeu lá e você viu, opa, estamos num cenário 100% diferente. 100%. E eu fiz Fundação Dom Cabral também, fiz gestão de negócios e tinha um case do Walmart. Quando veio para o Brasil, quando veio para Belo Horizonte, ele trouxe jet ski. Então você vê que não teve uma imersão. Não. Como é que você traz jet ski para uma cidade que não tem nem lago? No máximo, né? Ali a Pampulha não é navegar. Alphaville você não tem entrada de volume. Então você, né? Esse tipo de coisa acontece até hoje, né? E a gente vê marcas multinacionais com baixíssima parece vontade de fazer essa imersão, entender a cultura local, né? Exatamente. E quantidade de erro que se comete por isso é enorme, né? Marcas multinacionais colocam, eu já conversei com centenas, vamos pensar, de gestores de marketing que estão aqui no Brasil sozinhos. E o marketing é feito na Europa. De forma global. Global. Então, você vê que falta né? Não é copiar e colar, como você disse. Não é. De jeito nenhum. Então, o primeiro aprendizado é esse, né? E o segundo, que eu acho fundamental, e aí, pensando que 10 anos atrás, você tinha talvez 10 anos de carreira, nem isso, né? Você teve uma coragem enorme. Então, queria te parabenizar, porque um amadurecimento. Porque a pressão do tempo para a gente aceita. E o dizer não para o tempo é fundamental, às vezes, né? Para o processo ser completo e funcionar e trazer resultado. E aí eu falo não só para quem trabalha no marketing, mas para o cliente. Você ter um embasamento para defesa, para o cliente de agência, né? Sim. Que às vezes uma semana para fazer uma campanha. Sim. E acontece direto, sabe? Assim, falta... você está no meio do planejamento. Não, mas eu preciso da campanha agora. Mas não acabamos o planejamento. Não temos assets, né? Não temos argumento ainda para chegar no posicionamento. Então, uma das minhas defesas é que eu tinha, durante muitos anos numa agência que eu tinha, na agência anterior, que era minha também, a CYB, na parede eu pus assim, é preciso parar para pensar. Porque não se pensa, não se para. Verdade. É um grande aprendizado, né? Eu tenho 6 meses e o que a gente faz como profissional vamos entubar. Exato. Não, eu dou conta. Não dá conta. Não vai sair bem feito. Não tem como fazer esse tanto de coisa. Não tem como refazer um produto, refazer a embalagem. Quando se fala embalagem, o pack da embalagem. Inteiro. Né? Como você disse, estava aparecendo um amaciante, né? Então, isso tudo faz diferença. Né? Tudo faz diferença. E ainda veio hoje, né, a cultura da startup, né? De lançar rápido, de querer crescer rápido. Gente, isso é amador. Exatamente. E nesse caso, Fernando, era uma plataforma de negócio, uma nova unidade que estava em jogo. Então, tinha que ser muito bem solidificado, porque senão era muita grana que estava envolvida ali. Eu seria muito leviana se eu realmente falasse, não, vamos embora, eu dou conta, vamos fazer isso em 6 meses. Eu tenho certeza que no próximo 6 meses, no máximo 1 ano, a marca não existiria no Brasil, não teria, né, nenhum tipo de estrutura que vingasse de forma a prosperar, porque realmente precisa parar, pensar e fazer todo o diagnóstico para criar o plano de ação, entender quais ferramentas você vai precisar, quais pessoas vão ser necessárias. A gente está falando de regulatório no Brasil.
Regulatório no Brasil, quando envolve Anvisa, vigilância, é uma série de burocracias que daria um outro podcast. Mas que a gente tem que aprender, né? E que tudo isso não é no seu tempo, é no tempo do processo. E a gente tem que entender que os processos, para eles acontecerem de forma correta, para garantir o sucesso bem sólido ali na ponta, é necessário ter essa calma para poder fazer as coisas certas. E não é lentidão. Não é não lentidão. Tem nada a ver com lentidão, tem a ver com processo. Com processo. E aí uma das coisas que eu sinto falta no mercado é de gente que entende de processo e que entende a cadeia toda. Que entende tudo que precisa ser feito. Você fez 10 grupos focais. Ou mais. Ou mais. É. Né? Mas no mínimo 6. Né? Eu tô com um cliente para lançar um produto que para mim vai mudar a cultura do Brasil. Um produto muito inovador. Já é de alimentos. Mas vai mudar a cultura. E aí você vai correr como? Não adianta. É. Vamos fazer. Ah, não, mas tá caro um grupo focal. Vou fazer só 3. Aí começa, sabe? Eu apertar, porque, 5 mil a menos, 5 mil a mais. Gente, é uma empresa, uma indústria, vai mudar, sabe? Tem que ter esse tipo de entendimento. Tem que ter. Sabe? E eu tô fazendo meio que um desabafo até, porque é isso. O mercado precisa entender que a gente precisa parar para pensar, para fazer as coisas e ter essa coragem mesmo. E olhar para o todo, né? Sim. Olhar para o todo. E se você não tem, você aí que é um gerente de marketing, tá ouvindo a gente, não tem a consciência do todo, tem gente boa no mercado. Tem gente que você pode consultar. Com certeza. Sabe? Com experiência. E talvez nem vai te cobrar. E não interessa. A questão é, vamos trazer um consultor mais pesado, porque eu acho que isso aqui precisa, sabe? Essa visão mais profunda. Isso é fundamental para mim, para as coisas funcionarem. Benchmarking, que é uma coisa fácil. Às vezes a gente fala assim, não quero, né, tenho receio de abordar meu concorrente. Pessoal, assim, o que eu já vivenciei, o quanto que as pessoas são abertas a conversar, a explicar. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma transição de in-house da minha parte digital na franqueadora para a agência e eu sei que a agência que eu estou contratando tem uma outra empresa na carteira de cliente, que é do franchise, que é da área do bem-estar e saúde, e é claro, e que é atendido, né, nas mesmas demandas da minha necessidade. Então, é claro, eu vou deixar de ligar para essa pessoa, trocar uma ideia, entender como funciona o sistema, e é muito legal. Sabe por quê? A gente descobre que a gente pode pular ali alguns degraus que com certeza eu poderia enfrentar, porque aquela pessoa já passou por aquilo e ela já está me dando o caminho das pedras. Mesmo que não seja o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo remédio para a minha dor, mas é muito parecido. Então, a gente ganha eficiência, a gente ganha produtividade, né? Então, é muito legal você sair do seu comodismo ali, conversar com pessoas do mercado, de áreas diferentes de você, mas né, que estão ali vivenciando o marketing, do mesmo segmento. Não tem isso, não vou nem pensar na possibilidade de conversar com... Por que não, né? E isso é uma coisa que eu sempre fiz e gosto muito de conversar com gente que entende, que já trabalhou, e as pessoas são abertas. Hoje tem vários grupos, eu gosto muito dos CMOs, fiz um curso com eles de gerente de marketing, depois procurem, teve um evento muito bacana. Legal, agora recente, né? Queria ter ido. Não deu para eu ir também, mas o pessoal lá tem grupos com gente de todos os níveis, sabe? E que você consegue conversar, entender outros mercados, dependendo do seu nível de desafio, vale muito a pena conversar. E assim, LinkedIn, gente, chama as pessoas. Isso. Vamos... Esse podcast, por exemplo, tem pessoas que eu vou fazendo entrevistas, então cada um tem uma experiência numa área. Uhum. E aí, se você tiver interesse em conhecer, essa pessoa vai estar aberta. Porque com certeza. Podcast aqui. Eu não conhecia a Marcela, ela veio com boa vontade, né? A gente está aqui para bater papo e para ajudar o mercado a crescer. Claro. Né? Muito bom.
Esse case, para mim, foi um dos mais fantásticos e ele conta da cadeia toda, né? Desde o produto. Uma dúvida, qual foi o posicionamento? Assim? A tagline? O que vocês saíram com eles? Legal. Agora, de bate-pronto, Fernando, eu não vou lembrar que já tem mais de 10 anos, mas era muito relacionado à questão da valorização da mulher, independente do seu momento de vida, independente, ou seja, uma valorização à diversidade da mulher brasileira, tá? E eu fico te devendo porque é incrível. Eu achei um aqui, não sei se é atual, mas é um plus de confiança para a mulher brasileira. Exatamente. Um plus de confiança para a mulher. É plus belly, um plus de confiança. Então, eu gosto muito de posicionamento, principalmente essa parte que se encontra a essência da marca, né? Então, vocês fizeram todo esse trabalho de essência, acharam, inclusive, a pessoa que representa essa essência, exatamente, que é a Camila Pitanga. E aí, provavelmente, vocês acharam uma palavra aqui. Ó, olha o conceito. Plus belly é o nome do produto. Então, um plus, ou seja, só ela pode falar isso. É proprietário, né? Então, é bom. E aí, você achou alguma coisa. Duas coisas que eu achei relevantes. De confiança. Provavelmente, vocês acharam em pesquisa que faltava um pouquinho de confiança com cabelo, essa questão. Com certeza. Então, autoestima, né? Autoestima. Para a mulher brasileira. Então, também colou na mulher brasileira, que é única e tal. Então, você vê que vocês fizeram com pesquisa, sim, vocês chegaram exatamente, num consenso que representa isso tudo. E talvez se diferencie, talvez não, com certeza se diferenciou desses outros concorrentes no mercado. Com certeza. Outro aprendizado aí, como criar um posicionamento, que eu falo muito, é isso. O proprietário é único, representa aquilo que você encontrou que a marca pode complementar e resolver. E validado pela consumidora, que isso... E só voltando um ponto, Fernando, me permite, na hora que a gente fala, né, eu trouxe aqui um grande lançamento que estava apoiado por uma indústria, né, uma multilatina que tinha investimento ali para tanto. Mas aquela empresa que não tem condições, a gente está falando da realidade do Brasil, sim, né, pequenas e médias empresas, pessoal, a conversa em profundidade, né, bem elaborada ali, na hora que você pega, eu quero entender quais são por que os meus champions, meus principais clientes me compram. Aquilo ali é uma verdade tão maravilhosa que vai te respaldar, por exemplo, em trazer outros com aquele mesmo perfil, né? Eu falo dos amantes da marca, exatamente. Lá na DPO a gente usa DPO Lovers. Tem os DPO Lovers, que são dentro da clusterização. A gente tem, claro, ali, e eles representam 40% do nosso faturamento. Então, tem que tratar mesmo a bandeja de ouro ali. Mas aí que eu quero dizer é o seguinte, claro, o Instituto de Pesquisa custa muito caro, ainda mais quando a gente precisa ir numa profundidade, respaldado ali para mostrar para um nível, né, de country manager, enfim. Mas você consegue fazer grupos focais, pesquisa de profundidade, tem várias tecnologias aí com inteligência artificial para nos apoiar nisso, né? E você extrair de forma simples, porém séria, né? As melhores informações, os melhores insights para te guiar no seu negócio. Porque, pessoal... essa cultura de startup é muito legal, principalmente hoje na mídia digital, que a gente testa A/B o tempo todo, né, Fernando? Vamos testar. Mas tem hora que aquilo que a gente volta na nossa conversa, tem que ter um tempo de escuta, tem que ter um tempo de parar para que todo esse processo faça sentido. Porque as respostas muitas vezes vão estar nessa escuta ativa, né? O porquê de uma dor do cliente, o porquê que um produto não está performando, por que o cliente não volta mais na sua loja. Então, vamos com calma. Eu falo até a cultura da startup, ela é maravilhosa, mas você pode mitigar muitos erros. Se você pensar um pouco mais, sair testando é loucura, né? E não estou falando que todas as startups saem assim, não, viu, gente? Porque não, tem muita gente que tem uma base bem grande antes,
Mas é isso, né? Essa coisa de sair fazendo o tempo todo, não, vamos pensar um pouquinho. E você falou uma coisa que, assim, eu tenho 18 anos de agência e atendi clientes médios. A maioria não fez pesquisa e não faz pesquisa, né? Não tem condição, realmente, porque realmente é caro e não tem a cultura. É uma coisa que a gente está tentando implementar, mas vai subindo o nível para essa cultura chegar, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer, e a gente faz, é uma imersão muito grande. Primeiro, conversar com não só cliente, mas internamente com todo mundo. Eu tenho um case muito interessante de uma marca que a gente foi lançar, né? Foi fazer o rebranding. Chama Faleiro. Ah, legal! Conheço. O Antônio é um cara que tá, assim, eu entendo desde 2009, desde o pai, assim, a gente fez muita coisa junto, e eu fui fazer o rebranding deles, e aí eu fui entrevistar as pessoas da empresa, né? E aí o Antônio falou, não, a gente é uma marca super inovadora. A gente tem os melhores maquinários do mercado, é máquina alemã, a gente procura fazer isso. Toda a nossa cadeia está medida. Então, uma coxinha, se tem um cabelo, eu sei o lote exato, porque, né, os clientes que eu atendo me exigem isso. Então, tem tecnologia, eu tenho... Beleza, bacana demais. Então, esse é um diferencial gigantesco. Aí eu fui no gerente de produção também. E ele me falou, não, a gente é muito bacana, porque a gente consegue trazer sabor. Por quê? Porque a gente faz muita coisa ainda manual, de manufatura. Então, olha como é que é amplo. Olha. Um cara fala que tem os melhores maquinários, o outro fala que ele é bom porque ele é manual. E os dois têm valor. Então, como é que você entrega uma marca de duas frentes? Se eu for só no tecnológico, é um tipo de marca. Se eu for só no manual, é outro. Então, você tem que entender a fundo. Aí você vai no cliente, e esses clientes compradores que amam. O cliente que te ama é o que compra sempre. É o cara que está aqui sempre com você e está ali. Então, você entender por que ele gosta tanto do seu produto é um insight maravilhoso. Eu tenho outro case muito legal, assim, de uma marca que está comigo também desde 2010, que chama Colonial, que é uma indústria de extrato de tomate. Sim. Que trabalhou com Santa Amália, conhece um pouco. Mas é uma marca mineira, basicamente está nesse... já foi a segunda no Nielsen 2, durante muitos anos, que é Minas, Rio e Espírito Santo. É uma marca de Itacarambi e o foco deles era custo-benefício sempre, né? Então, não quer ser a mais barata e não quer ser a mais cara, mas um produto muito bom, ganhou vários prêmios por isso e é realmente um produto bom. Então, olha que interessante. Em 2010, eu peguei a conta e eu estava na agência com uma... Aí a faxineira da agência chegou e viu os produtos na mesa. Falou, nossa, que legal. E é público mesmo, né? Mulher, 45 anos... dona de casa, né, que cuida de casa e tal. E ela olhou e falou, que legal, Colonial. Eu falei, você conhece? Ela, conheço demais, é vermelhinho, né, mais vermelhinho, né? Eu falei, putz, daí. Tá aí. Então, desde 2010, Colonial é mais vermelhinho e mais gostoso. Ah, que massa! Desde 2010, a gente achou esse insight e nunca mais tiramos. Que legal, então, olha assim, só. Pois é, tava ali, né? Tava lá. E na voz da pessoa, você vê... Só legal. Ela pode falar isso. Hoje, só ela fala isso. Então, o Marcos Ferraz é o nosso diretor de criação. Ele entrou em 2022 na agência. É um cara que navegou por grandes marcas também. Foi diretor de criação da Ogvi. Foi Macan 10 anos. Foi sócio do Roberto Justus. E, né, foi diretor-geral de criação da Casas Bahia, lá com... Justus lá, e ele chegou e falou, nossa, esse conceito é muito bom, que raiva, né, o criativo tem uma raiva do outro achar antes, né, eu queria ter achado. Ele falou, mas eu tive uma ideia, e aí a ideia foi o seguinte, mais vermelhinho e mais gostoso, vamos lançar uma dupla sertaneja, que são 2 tomatinhos, o vermelhinho e o mais gostoso. Então, a gente fez essa dupla. Que legal. Cliente que não tem muita mídia, né? Tem uma rede social pequena, tem um investimento muito pequeno, que a margem de extrato é muito apertada. Mas você vê que a gente consegue fazer coisas legais com eles. Que legal, assim, é um caso que eu gosto de contar, porque você consegue achar nas... coisas simples, nas pessoas que consomem, principalmente. Às vezes não precisa tanto fazer pesquisa. Exato. Seria fundamental, mas às vezes a pesquisa é essa.
É de isso. perguntar a 5, 10 pessoas que amam, né? Então, bom insight aí também. Legal, muito legal. Vamos falar um pouquinho do mundo atual, né? The Pill Action. Certo. Como é que tá hoje lá? Você me falou, né, que montou um time interno e aí você resolveu abrir um pouquinho para a agência também. Me conta esse caso. Legal, Fernando. Então, agora vamos sair um pouquinho da indústria e para o mundo do franchising, que é onde eu estou há 4 anos, aprendendo todo dia, porque eu brinco que a The Pill hoje vai fazer 30 anos de franqueadora. E a nossa história, ela passa muito pelo norte e pelo nordeste. A gente está no Brasil todo, mas 70% da nossa operação é concentrada lá. E eu falo que eu tenho 88 investidores na minha jugular. Nossa, é um grande desafio. Porque assim, né, diferentemente de outras passagens minha, a franqueadora, ela tem tanto o royalties, que cada loja, né, tem que ter um compromisso ali no final do mês em cima do faturamento. E para quem não sabe, eles também têm o fundo de publicidade a ser pago, 2,5% do faturamento, né? E isso varia, 2,5%, 3%, 4%, enfim. Não tem uma regra tão básica, mas tem que ter esse compromisso com o marketing. E aí, a gente tem que ter a capacidade de trabalhar em grande escala. Por isso, porque cada qual ali reinveste no seu negócio, né? Aonde a gente tem que entregar ali proposta de valores, mais do que proposta de valores, a gente tem que efetivamente entregar resultados para o negócio deles. Então, é um super desafio, porque eu tenho que pensar tanto no macro o tempo todo, com calendário nacional, calendário regional, porque como que eu não trabalho um Parintins lá em Manaus? Como que eu não trabalho um Círio de Nazaré lá em Belém? Como que eu não trabalho um São João, né, nas cidades do Nordeste? Então, eu tenho sempre que olhar para um mapa macro, para aquele calendário ali, mães, pais, namorados, Natal, Carnaval, e também no regional. Então, o tempo todo a gente equilibrando ali as grandes prioridades. E o que me ajuda muito hoje é um time que eu tenho dentro de casa. Eu entendi isso há 4 anos, que seria necessário eu montar uma equipe para me dar celeridade. Ela teria que estar in-house. Então, hoje, desde o núcleo criativo, parte do núcleo digital, audiovisual, suporte ao franqueado, é uma galera que está ali full service. Porque é o que eu falo com o meu franqueado, vocês têm que sentir esse retorno, independente se você é um multifranqueado. Eu tenho franqueados que têm 4, 3, 5 lojas, mas eu tenho monofranqueado com uma loja. Eu tenho que dar né? Eu tenho que entregar valor para ambos. E as necessidades e a maturidade também dos franqueados são diferentes, né? Então, isso é um ponto, é um desafio, porque às vezes a entrega que eu faço para um multifranqueado, para ele, aquilo ali vai ser uma coisa flat já, que ele também investe ali no regional, que ele também tem um time por trás, já está acostumado. Agora, para aquele que tem uma loja só, poxa, eu posso fazer realmente a diferença dele ali no final do mês. Então, ter esse olhar macro, mas ao mesmo tempo regionalizado, é um grande desafio que a gente tem hoje, mas que eu acho que ter essa estrutura dentro de casa muito bem formatada, auxilia para a gente ganhar, porque a urgência do Fernando é a mesma do André, que é a mesma da Paula, né? Então, a gente tem que... o volume é muito alto. É muito alto. E hoje, com o digital, então, esse volume ampliou demais. Além de outras frentes que você tem que trabalhar. Atendo franquias é um desafio grande e de organização. De processos, a gente volta lá no processo também, transformação digital hoje. Quem não entra nessa corrente mesmo, nem a corrente, agora é o modus operandi, né? Não tem como não estar, que é um pouco o nosso caso.
A história da Depil, ela passa por esses 30 anos e eu falo assim tranquilamente, mais a metade desses 30 anos, o cliente entrou de forma orgânica. A loja ali aberta, entra cliente, entra cliente, entra cliente. Pós-pandemia, a gente teve que entender um novo formato, entrar no digital de uma forma a nunca mais sair e com o desafio de o tempo todo estar em constante transformação. Porque o cliente hoje, ele está ali 2 horas da manhã por algum motivo né, no mobile ali, ele quer já deixar um marcado ali, uma sobrancelha, uma cera, uma depilação. E se você não está preparado, você vai perder para o concorrente na hora. E isso é muito difícil hoje, a gente mudar essa cultura. E a gente está passando por isso, tá, Fernanda? A gente não está ainda colhendo todos os louros. Não, nem um pouco, nem um pouco. É uma jornada. A jornada, o comportamento de consumo, ela não é mais aquele funil, como a gente fala, né? Tem um mapa do Google, acho que é o Google que fez esse estudo recente, que a jornada, ela é elíptica. O cliente te procura, ele vai fazer outras análises, ele pega ali depoimento, depois ele guarda aquilo para depois tomar uma decisão quando o investimento, por exemplo, como um pacote de laser, demora um pouco mais, não é tão de impulso quanto uma sobrancelha, né? Que a gente tem algumas jornadas ali dentro da Depil. Mas esse caminho hoje, ele é tortuoso, ele não é mais linear. Então, a gente precisa entender quais são as melhores ferramentas, os melhores conteúdos, como se aproximar em cada momento dessa jornada. Então, é um super desafio. A gente ainda não tem essa transformação digital em todos os níveis, a forma que a gente gostaria, mas estamos trabalhando para tanto. Mas eu falo isso. Sempre com os franqueados mais antigos. A gente tem franqueado de 25 anos, que já está numa segunda geração ali dos filhos tomando conta. Pessoal, não adianta acreditar mais que o formato é o mesmo, com a porta aberta o cliente vai entrar. É como se a gente tivesse 2 CNPJs, a loja física e a loja online, e são tratativas que precisam ser olhadas assim, não é adaptado. É completamente diferente. E você precisa ser muito rápido, senão você vai perder esse cliente, né? Então, a gente está passando por um processo interessante, complexo. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho de CRMs. No meu ponto de vista, o que vai mudar muito ainda no mercado, a gente ainda está muito engatinhando na parte de CRM, de relacionamento com o cliente, de relacionamento com os dados, né? Essa segmentação toda que a gente pode fazer. Como é que vocês estão trabalhando isso lá? Porque quantos clientes vocês têm hoje? Deve ser milhares, Sim. Né? Excelente pergunta. CRM hoje é a nossa palavra de ordem, retenção é a nossa palavra de ordem que passa pelo CRM. Sim. E aí eu volto naquela conversa que a gente teve um pouco antes aqui, do quanto o mercado precisa mudar e tem mudado o olhar, não só para aquela busca desenfreada por tráfego, né, por novos leads, está ficando muito caro e a gente precisa entender que a nossa grande fonte de potencialidades mesmo, de novos negócios, de aumentar ticket médio, de recorrência, é dentro de casa, com aquelas pessoas que já são os seus clientes, né? É o CRM. Perfeito. E esse cuidado com o orgânico, ele precisa estar no drive das empresas mais do que nunca. A gente não pode ficar refém só de performance, de tráfego. A gente tem que juntar. Por favor, não me entendam mal. Não é para né? tirar. Não, de forma alguma, não é para tirar, é para complementar. Exato. E não esquecer que esse drive ele é muito importante. Então, hoje, a gente tem ativo 300 mil clientes, quando a gente fala ali de 12 meses, né? Quando a gente analisa a nossa base, ativos, no total são mais de 1.200.000 clientes que podem ser reativados, né? Porque aí a gente tem, que é muito bacana, não tem como falar de franqueadora se a gente não tem uma análise muito minuciosa de clusterização. Então, a gente sabe exatamente, dentro da linha ali RFM, né, que é a recência, a frequência e o monetário,
que é o famoso LTV que a gente precisa buscar tanto, né? Que não é só o ticket médio, mas é quanto que aquele cliente deixa de monetário ali, de dinheiro na sua vida, na jornada de 12 meses, que é o corte que a gente faz. Então, voltando à sua pergunta, Fernando, hoje os nossos maiores ganhos de eficiência em campanha, quando eu vejo ali o ROI acontecendo, é quando eu ativo a minha base. Porque a Depil, por ter um portfólio além, né, da cera, do laser, a gente tem design de sobrancelha, a gente tem aparo, outras entregas que eu posso complementar ali, fazer um upsell, tem produto, eu posso fazer um cross-sell também. Então, mas não é fácil, porque é um mercado que está muito acostumado também na operação ali, porque o nosso é sem hora marcada. Então, isso também foi um diferencial lá atrás que a gente trouxe, né? Um lugar especializado só de depilação, sem hora marcada, com cabines climatizadas, profissionais certificadas. Então, é muito bacana. Fica aqui o convite para você ir lá nos visitar na nossa flagship, aqui na Savassi. Mas a gente tem possibilidade de trazer esse discurso de venda para o cliente de base, para a nossa depiladora, para recepcionista, tipo, olha, não é só a cera, por exemplo. Você tem aqui um portfólio que todo mundo vai sair ganhando se você convencer esse cliente a testar a sobrancelha com a gente, a fazer um aparo numa área que ele não depila. Então, isso é um processo que a gente está passando de mostrar para todos os níveis, desde o franqueado, a colaborador de loja ali, né, o recepcionista, a depiladora, que a gente tem um potencial gigante em nossas mãos, que são os nossos clientes que já nos consomem, que já são, né, os Depil Lovers da marca. Eu sempre defendo isso, e eu vejo que o mercado está engateando mesmo, porque tem muita possibilidade. Você com 1 milhão de clientes, você não precisa nem ir para a rua. Você não precisa de ir para a rua. Se você conseguir realmente, né, falar com esses clientes, fazer esse trabalho, só aí você tem... Poxa, imagina. Né? Então, usar isso no tráfego também é fundamental, essa base toda. Sim, apesar de lei de proteção de dados, isso aí, mas você tem esses dados. Então, eu vejo o mercado precisando evoluir muito nisso. E quando eu vejo alguém que tem um pouco mais de consciência, porque às vezes nem consciência a turma está tendo, sabe? E fica só na base da captação do lead. Tem cliente nosso que capta 20 mil leads por mês e tem 2 mil leads sem ser contactados. Olha só. Não é nem rápido, é que não foram contactados. Então é um negócio maluco. É dinheiro, maluco, né? Na mesa ou no lixo, né? Então, esse tipo de trabalho, para mim, eu tenho cada vez mais estudado e buscado entender como é que a gente pode melhorar esse relacionamento. E você falou de uma outra coisa que é frequência, né? Às vezes você vende, né? Aí tem muitos lugares que vendem. Eu mesmo fiz depilação a laser e não fui em todas as sessões, né? Então tem muito lugar que vende, mas você não tem a frequência necessária e aí não dá resultado. Então é um problema, né? Academia, né? O pessoal às vezes acha que a academia quer que você não vá, mas é importante para ela que você vá. Claro, né? Claro, com certeza. Então, criar esse tipo de campanha, de ação, eu acho que é muito fundamental. Eu gosto de encerrar, assim, a gente já está aí quase Se deixar, hora. A gente continua aqui. Tem assunto para para vários dias. Quem sabe a gente volta, né? Com certeza. E eu gosto de encerrar assim... O que você imagina sobre futuro? O que você tem visto no mercado que é assim, não, isso aqui eu tenho que ir, lógico que tem IA, tem outras coisas, Sim. mas o que você acha que vale o investimento agora, assim? Qual que é o seu olhar para isso? Bacana. Fernando, é uma máxima, assim, que a gente já vem escutando há muito tempo, mas na prática eu acho que ainda falta os profissionais de marketing entenderem que marketing não é só conceito, não é só campanha bonita, é gestão, né?
No final do dia, o que conta é o resultado da companhia, da empresa, independente do tamanho dela. Então, não existe marketing sem gestão, né? Então, o marketing apoiado ao comercial, apoiado ao drive ali seja do conselho estratégico, seja do presidente, seja do investidor, todas as áreas precisam estar comungadas ali com o resultado, né? Qual que é o objetivo da empresa? E o marketing é o coração, é a peça fundamental. Então, assim, fica aqui realmente o meu ponto de não tem como desassociar o marketing de gestão, de negócio. E é claro que as tecnologias, as inteligências artificiais estão aqui para somar. Por favor, gestores, tragam inteligência para a sua produtividade. Eu estou vivendo isso, a gente estava comentando na pele, né? O quanto a área criativa, o audiovisual, tem ganhado muito com essas ferramentas. E aí é legal, porque a gente fica com mais tempo para pensar no estratégico, para pensar na inovação, na continuidade, né? Aonde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. Então, eu tenho muito isso, assim, o marketing, ele precisa ser compreendido muito mais do que as grandes e lindas campanhas, mas como um motor-chave de gestão, de sucesso, né, de resultado. Muito bom. Leandro, coloca na tela para mim. Eu acho que você não conhece. Eu fiz uma metodologia, criei uma metodologia em 22. Que legal. Que está no livro, né? O livro Full Marketing. Deixa eu aproveitar. A Marcela ganhou um. O livro está aqui. Vou mostrar aqui nesse aqui também. Então, o livro, quem quiser, está disponível na Amazon. Até está com um desconto legal lá. A mandala, ela tem um pouco do que a gente conversou, mas principalmente se a gente for falar do case, né, do entendimento, que é o núcleo. O núcleo, para mim, é o entendimento da marca, do posicionamento, o que a gente precisa, e aí tem uma imersão, né? Eu falo que branding, isso não é nem opinião, tem tanto conceito para branding que ninguém sabe o que é direito e tal. Todo ponto de contato, aquilo que você deixa na mente, enfim, isso tudo fica muito parecido com marketing, com posicionamento, parece que é tudo igual. Mas para mim, branding é a parte racional do marketing. Racionalidade. Então, se eu faço pesquisa, é para entender. Qual que é o nosso posicionamento? Qual que é o posicionamento? Qual que é a palavra que a gente vai colocar? É confiança, como a gente viu lá? Então, o branding, para mim, é isso. É essa racionalidade toda, a pesquisa. Qual que é o meu público a fundo? Qual que é o comportamento desse público? Isso tudo eu coloco num que eu chamo de documento de branding. Né? Então, para mim, isso é branding. E, lógico, ele vai refletir em tudo. Então, todas as frentes têm que estar conectadas com esse núcleo. Né? Basicamente Legal. isso. E aí uma camada que eu chamei de B, né? Que é Brand Emotional Essence, que é como é que eu reflito, então, esse racional no emocional? Qual que é a mensagem emocional, né? E aí, se for falar de a cerveja que desce redondo, né? Red Bull te dá asas, todas são mensagens emocionais que conectam. Com certeza. E aí depois eu vou para as camadas, mas de forma simplificada. O life é organizar a casa, então tudo está refletindo ali. O site, o comercial, falando a mesma linguagem, você falou, né? Eu tive que treinar um comercial a vender shampoo, se ele vendia só massa, né? Exato. Então, você tem que treinar. Gigante. Você tem que treinar, tem que estar bem conectado com esse racional que a gente fez todo, né? Então, os canais todos conversando, comunicação interna, você está na Depil hoje, né? Como é que eu faço uma depiladora refletir tudo que você tem ali dentro, né? Tanto uma mensagem emocional, tanto esse racional, tantos outros produtos que ela precisa vender. Então, você tem que estar com isso aqui organizado, a casa organizada, a gestão, basicamente, né? Que você falou aí. E depois, as outras 3 camadas, elas são meio que constantes, né? Você não pode parar com essas camadas. E aí, depois eu tenho um framework de planejamento, depois você me dá um feedback sobre o livro. Que aí eu conecto presença, ataque e disrupção em outras 3 frentes de
porque para mim o produto, né, que é uma frente de marketing super importante, já está resolvida. E aí eu vou fazer um planejamento com 3 frentes, que é relacionamento, marca e venda. Então, essas 3 frentes para mim que são importantes, que eu linko com como é que eu vou ter presença em relacionamento, em marca e venda. Como é que eu vou ter ataque, né, que é onde eu ponho grana, relacionamento, marca e aí disruption é pensar um pouquinho fora da caixa, né, fazer algumas ações que são realmente experiência ou tecnologia. Então, que bacana, Fernando. Então, muito legal. Eu gosto de falar, aproveitar vou me aprofundar. De forma mais rápida dessa vez. Eu acho que o papo foi muito bom, queria agradecer. E aí, que eu possa me tornar uma referência para muita gente, que o livro possa, como está sendo, né? Muita gente tem elogiado, eu tenho gostado, mas eu queria saber das suas referências, assim, para finalizar. Legal. O que você estudou? Você fez, né, gestão de marketing na Dom Cabral, então tem várias referências interessantes. Olha, não tem como a gente não passar pelos clássicos, né? Ele realmente ficava debaixo do meu braço. Eu até fiz uma limpa recente, assim. Falei, gente, o que eu preciso doar? Então, eu falei, esse aqui não sai daqui de jeito nenhum, que é o nosso grande Kotler, né? Acker também, eu gosto muito na parte de branding, de planejamento, gosto muito dele. Ultimamente, eu tenho escutado, até indo um pouquinho pro podcast, assim, eu gosto demais do João Branco. Com Desmarketizes, né? É muito legal. A forma de entender esse novo marketing. Então, já tive a oportunidade de ver algumas grandes palestras dele e ele realmente fala o que precisa ser dito, né? Com toda a sua experiência. Simples. Muito simples. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito. Gosto muito do Brain Quest também, né? Na minha época que tinha o B9, que era blog, né? O Brainstorm 9. Gosto muito. Gostava muito. Merilo, né? E eu lembro, gente, quando a gente estava em agência, eu acredito que até hoje tenha, mas não com a força que tinha antes, o meio mensagem impresso, né? Que aquilo ali, hoje é online, tem alguns colecionadores. Eu tenho um colecionador em casa, por sinal, com vários meio mensagem. Mas é isso aí, eu acho que a gente não pode deixar os clássicos, né, que formaram essa base nossa do marketing e escutar aí o que uma galera nova tem para nos dizer também é sempre importante. Muito bom. Marcela, muito obrigado. Acho que foi um papo sensacional. A gente tirou vários aprendizados aqui. Foi uma aula, se a gente pode chamar, né, com case e tudo. Desejo sucesso para você, que a gente possa se encontrar aí no mercado, trabalhar juntos, e é isso, deixa onde que a gente te encontra, LinkedIn. Legal, eu que agradeço, Fernando, a oportunidade, como eu disse, né, na nossa conversa inicial, é sempre bom trocar experiência, poder trazer um pouquinho da minha trajetória, até para inspirar, né, algumas pessoas que estão querendo enveredar aí no marketing. Eu acho que mais do que nunca é uma área que está precisando, né, de bons profissionais e o mercado está super aquecido para o marketing. Então, eu agradeço a oportunidade de estar podendo trazer um pouquinho. LinkedIn? Meu LinkedIn é Marcela Andrade Gui, de Guimarães. Muito obrigado mais uma vez. E você que ficou até aqui, espero que tenha gostado. Acompanhe os próximos, tem vários episódios bem interessantes. E até a próxima. Grande abraço.